O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está embarcando em uma abordagem decisiva na faixa de Gaza. O terrível, brutal e ataque terrorista realizado pelos palestinos do Hamas em Israel no dia 7 de outubro foi o maior ataque estrangeiro nos últimos 50 anos. Uma operação terrorista que, de acordo com membros de alto escalão do Hamas, entrevistados por televisões árabes, levou mais de um ano para ser planejada e envolveu quase 2.000 operativos terroristas no terreno. Para um país como Israel, internacionalmente conhecido por ter um dos melhores serviços de inteligência do mundo, ter sido pego de surpresa por um ataque tão extenso, envolvendo tantas pessoas em seu planejamento e execução, é algo muito difícil de compreender, principalmente para os civis israelenses diretamente e indiretamente afetados pelo ataque. Há muitas teorias circulando sobre isso, com alguns sugerindo que o governo israelense estava ciente do ataque, mas permitiu que acontecesse para ter uma justificativa forte para uma resposta total contra o Hamas. No entanto, essas teorias carecem de fundamentos objetivos, e tudo indica que o Mossad, o serviço de inteligência israelense, simplesmente falhou em sua missão e não detectou nada suspeito com antecedência. A Agência de Inteligência Interna de Israel reconheceu oficialmente e formalmente que a inteligência israelense falhou em sua tarefa, não obtendo dados suficientes para alertar o governo sobre a iminência desse terrível ataque. Apesar de a responsabilidade imediata recair sobre o setor de inteligência israelense, o máximo responsável é e sempre será o primeiro-ministro, atualmente representado por Benjamin Netanyahu. Quando algo falha em um país, o presidente, ou, no caso de Israel, o primeiro-ministro, deve ser responsabilizado, e Netanyahu está ciente disso. A história de Israel mostra o que acontece quando um primeiro-ministro é pego de surpresa por um ataque estrangeiro. Em 6 de outubro de 1973, Israel começou a comemorar o Yom Kippur, o mais sagrado feriado religioso judaico, uma época do ano em que o país praticamente para, com a maior parte dos militares israelenses dispensados para passar a data com suas famílias e amigos. No entanto, em 1973, os israelenses não sabiam que, no sul, na fronteira com o Egito, e no norte, na fronteira com a Síria, 650.000 soldados árabes estavam prontos para atacar. Esse ataque começou exatamente no primeiro dia do Yom Kippur, quando mais de 60% das forças armadas israelenses estavam dispensadas devido ao feriado. Naquela época, o Mossad já era conhecido como o serviço de inteligência mais eficiente do mundo, mas nem mesmo o Mossad conseguiu detectar que toda aquela concentração de forças árabes estava lá não para exercícios, mas sim para uma invasão em larga escala através de duas frentes opostas. Somente com muito esforço, Israel conseguiu vencer aquela guerra, em grande parte devido à força e determinação da primeira-ministra Golda Meir. No entanto, apesar de seu empenho exemplar, ela não escapou das críticas relacionadas ao fracasso do Mossad em antecipar os movimentos árabes nas fronteiras. Em junho de 1974, apenas 8 meses após o fim da guerra, Golda Meir perdeu o cargo de primeira-ministra. Netanyahu sabe que, ao ter sido pego de surpresa pelo maior ataque estrangeiro contra Israel desde a guerra do Yom Kippur, muito provavelmente enfrentará o mesmo destino que Golda. Mais cedo ou mais tarde, será responsabilizado pelo ataque, derrotado politicamente e definitivamente expulso do governo. Muitos analistas políticos em Israel veem Netanyahu como uma espécie de primeiro-ministro ambivalente, vivo e articulando um governo de defesa nacional para enfrentar a ameaça representada pelos terroristas do Hamas, mas, ao mesmo tempo, politicamente morto, com a sociedade israelense apenas aguardando o fim dessa crise para enterrá-lo. Da mesma forma que aconteceu com Golda, 8 meses após o fim da guerra do Yom Kippur. No caso de Netanyahu, há outros elementos que pesam muito, como a grave crise no judiciário,
que antes do ataque do Hamas estava levando milhares de israelenses às ruas, exigindo sua saída do governo. A crise política, antes do ataque do Hamas, somada ao ataque terrorista que pegou as forças israelenses de surpresa, é vista por muitos analistas como o golpe final na carreira política de Netanyahu. Isso significa que, no momento, Netanyahu tem apenas uma opção: atacar o Hamas com força total e destruir, ou pelo menos enfraquecer profundamente, aquele grupo terrorista. Se tiver sucesso nessa tarefa, poderá, eventualmente, dependendo das coalizões que formar, sair mais ou menos ileso politicamente. No entanto, para muitos analistas, o máximo que Netanyahu pode almejar neste momento é ser visto como alguém que foi pego de surpresa pelo Hamas, mas que conseguiu contra-atacar e destruir o grupo terrorista. Nesse contexto, Netanyahu sabe que não tem mais nada a perder e, portanto, pode tomar as decisões mais difíceis, como uma eventual invasão terrestre da faixa de Gaza, uma ação ainda não confirmada pelo governo israelense, mas que muitos comandantes e o próprio primeiro-ministro indicam que será realizada. Netanyahu, como um primeiro-ministro em situação crítica, está ciente de que, após o fim dessa crise, será politicamente enterrado. Ele finalmente tem a liberdade que outros primeiros-ministros não tiveram para agir com a máxima determinação contra os terroristas do Hamas, uma oportunidade que ele, com certeza, não deixará passar.